Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre uma solução de iluminação industrial que acaba se aplicando a diversas outras áreas também, então é bastante importante. É o acionamento de um único circuito em diversos pontos distintos. E para isso eu quero apresentar brevemente aqui o relé de impulso, que é provavelmente o mais conhecido. Eu tenho também o relé biestável e ainda um temporizador configurável. Todos eles são capazes de fazer a mesma função, só que com características diferentes e, portanto, cada um vai ser mais adequado a algum tipo de aplicação. Bom, e começando então brevemente aqui pelo mais conhecido, que é o relé de impulso, tem no site da Brasiltec aqui para vender modelos com 1NA e 1NF, com somente 1NA ou ainda com 2NA. Nas tensões de 220 ou 110 é o mesmo aparelho, né? Como ele tem uma bobina e essa bobina, a impedância dela vai variar de acordo com a frequência, se eu tenho tensão contínua, portanto não tenho frequência, a corrente a impedância vai ser muito menor e, consequentemente, a corrente vai ser muito maior. Então, eu não consigo utilizar a mesma tensão em corrente contínua ou alternada, em tensão contínua ou tensão alternada. Então, nesse caso, ou é 220 VCA ou 110 VCC. E o mesmo acontece com tensões menores, né? Ou é 24 VCA ou 12 VCC. Bom, esse relé aqui ele tem uma característica que pode ser uma grande vantagem, que é o fato de ele, após comutado, ele não precisa de energia para se sustentar ligado. Então nós temos aqui um dispositivo eletromecânico que, uma vez acionado, tem uma bobina que movimenta aqui um mecanismo, e esse mecanismo ele fica na mesma posição ainda que essa alimentação seja interrompida. Então a grande vantagem desse sistema aqui é ele não precisar de energia para se manter comutado. Então você precisa de energia para comutar, mas não precisa de energia para manter comutado. E isso é uma característica importante no sentido de que talvez numa falta de energia, se esse contato desse relé ele estiver manipulando um sistema de energia reserva, aí, talvez um banco de baterias, algo assim, ele não vai precisar consumir essa energia e não vai precisar também da tensão desse circuito para alimentar a bobina dele. Então, uma das grandes vantagens é essa, é uma característica que pode ser uma desvantagem também em alguns casos, né? E vocês vão entender isso quando eu explicar os próximos produtos. Qual que é a maior desvantagem aqui desse relé? É o fato de que esse pulso de tensão que faz ele comutar, esse pulso de tensão ele não pode ser mantido por muito tempo. É um pulso que precisa ser curto. Aqui tem o tempo máximo do pulso 3 segundos, então eu não posso ficar mais de 3 segundos com esse pulso em cima da bobina desse relé, porque senão ela acaba queimando. Não há nada que interrompa esse pulso e essa bobina ela recebe uma corrente muito alta que não é prejudicial quando dura pouco tempo, mas se ficar por muito tempo vai acabar queimando o relé de impulso. Esse é o maior motivo de queima desses relés, é o acionamento por muito tempo. Então, se vai instalar numa fábrica, por exemplo, e alguém ficar apertando o botão lá e ficar mandando tensão para o relé de impulso, ele vai acabar queimando dentro de algum tempo, ele vai acabar queimando. Então, essa é a primeira opção. Para ligar ele é só 2 fios aqui para alimentar e 2 fios que é o contato aberto nesse caso, né, desse modelo aqui, mas tem com... Deixa eu ver, talvez... esse aqui já é com 2 contatos, ó. Então tenho 2 NA nesse caso pelo esquema aqui na frente, então são 2 NA, mas tem com NA e NF também. Então 2 terminais para alimentar e nesse caso aqui 2 terminais também para cada um dos 2 contatos para fazer a conexão desse contato. Bom, esse aqui então é um dos modelos. Nós temos o segundo modelo que eu quero apresentar, é esse modelo aqui que é até um pouco mais simples, ele é todo eletrônico e ele precisa ficar alimentado. Então a 1 e a 2 é conectado aqui em cima, que é a tensão de alimentação desse relé, e ele precisa se manter alimentado. Nós temos um contato reversível nesse caso, então é um contato que tem comum NA-NF, são 3 conexões, são essas 3 primeiras aqui de baixo, e aqui em cima P1 e P2. O que é P1 e P2? Eu dou um pulso que nem no outro caso? Não. P1 e P2 é um contato seco que precisa ser fechado, então esses 2 terminais aqui eu ligo direto no botão, ou nos botões. Eu posso ligar vários botões em paralelo para que eu possa ter um acionamento em diversos pontos da fábrica do sistema de iluminação. Então, se eu tenho vários portões, várias entradas, várias saídas, e eu preciso ter vários comandos, fica muito complicado eu fazer isso com cabo, né? Se você faz um paralelo, beleza, não vai tanto cabo. Agora, um acionamento em 3 pontos já fica mais complexo. Daí para frente é mais complexo ainda, é muito cabo, fica muito difícil de fazer e esse relé aqui se torna essencial. No caso do relé anterior, ele também serve para essa aplicação, só que com a grande vantagem de que você não precisa levar como não se trata de um contato seco, e sim de um sinal de tensão, você consegue levar para muito mais longe, já que consegue trabalhar com uma tensão um pouco maior. Nesse caso aqui é uma tensão bem baixinha aqui no P1 e P2, que é uma tensão fornecida pela própria eletrônica aqui do aparelho, a tensão mais baixa. E aqui eu consigo trabalhar com tensões maiores, eu consigo trabalhar com menos cabos também, já que eu não preciso levar os dois, eu posso trabalhar com um A2 comum, e aí não preciso levar para cada ponto os 2 cabos, né? Acaba facilitando um pouco em alguns casos trabalhar com um sistema de tensão assim, ao invés de contato seco.
Esse modelo aqui, se eu tirar a alimentação dele, o contato volta para o repouso. Se acabar a energia, ele sempre vai voltar com o contato em repouso também. Você precisa dar o pulso inicial para poder ligar. E o último modelo, que é esse aqui, ele é um temporizador multifunção. Na verdade, é esse aqui especificamente, né? Que eu tenho vários temporizadores diversos, né? Mas é esse modelo aqui especificamente, é um temporizador multifunção. E uma das funções, deixa eu abrir o manual aqui, uma das funções é justamente a função de impulso. Deixa eu girar isso aqui que está de lado, né? É a função letra I. Ó, função letra I está aqui. Eu tenho uma função onde o S, que é um dos terminais, eu dou um sinal nele. Automaticamente, na subida do sinal aqui, já liga o contato de saída. E quando eu dou um novo pulso, na subida já desliga também. Então, na subida liga, na subida desliga. Qual que é a vantagem aqui desse temporizador? Ao invés de trabalhar com contato seco, isso pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem também, né? Mas ao invés de trabalhar com contato seco, é só esse terminal S aqui que eu conecto uma fase ou um positivo. Esse relé aqui ele tem um range de alimentação muito maior. Deixa eu voltar no modelo anterior aqui, eu acabei não falando da tensão, né? Eu posso trabalhar com 24 VCA ou VCC no mesmo aparelho. Então, diferente desse relé aqui que tinha que escolher ou 24 VCA ou 12 VCC, esse aqui eu tenho a mesma tensão de 24, tanto VCA quanto VCC. Isso pelo fato de ser um relé eletrônico e não mecânico, né? Não eletromecânico. Tem outro modelo também 220. No caso desse aqui, a alimentação é de 12 até 240 volts, tanto VCA quanto VCC. É um relé muito mais bem construído, muito bem acabado também. Ele é muito mais versátil por ter funções de temporização também. Temporização cíclica, retardo na energização, retardo na desenergização, para alguns casos importantes também. Enfim, mas focando aqui na função de relé de impulso, a mesma tensão que alimenta aqui a 1 e a 2 você consegue utilizar no S. Então, simplifica o circuito. Nós temos aqui embaixo um contato reversível também. E da mesma forma é um relé eletrônico, então você precisa manter a alimentação no 1 e no A2. Pode ser uma tensão de uma bateria, 12 volts, pode ser da rede 220 VCA. E no S aqui é a mesma tensão da alimentação que eu aplico aqui para poder dar o sinal, tanto para ligar quanto para desligar esse relé. Da mesma forma, se eu cortar a alimentação, sempre o relé vai vir desligado. Então, se faltar energia, a iluminação precisa ser acionada depois para ligar, né? E esse temporizador aqui, ele tem a vantagem também de suportar muito mais oscilações de tensão, desde que ele não seja alimentado em 220, né? Lógico, ele tem também uma tolerância para 220, ele vai até 240 de tensão nominal, né? Não é na verdade, nem a tolerância, né? A tensão nominal pode ser até 240, que não há problemas, ele vai suportar. Mas imagina que você está alimentando em 110 ou em 24. O tamanho do surto ou o tamanho da oscilação de tensão para ultrapassar os limites desse relé tem que ser muito maior nesse caso. E por isso, então, ele talvez é a melhor opção e ele acaba sendo muito utilizado para essa aplicação. Então, isso serve para iluminação industrial, mas serve para outros circuitos também que você deseja alimentar de diversos pontos diferentes. Você pode utilizar um desses três, seja o relé de impulso eletromecânico, seja o relé biestável eletrônico ou o temporizador multifunção, que além de trabalhar como relé de impulso, ele pode também trabalhar como temporizador. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o seu like e deixa um comentário também, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.